Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Jonatas, a história de Jonatas, o filho mais velho do rei Saul e o amigo de Davi. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Jonatas foi o filho mais velho do rei Saul e amigo de Davi. Sua primeira menção nos textos bíblicos ocorre quando ele tem cerca de 30 anos de idade, no momento da ascensão de Saul ao reinado. O nome Jonatas significa Javé tem dado. Jonatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, pois era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. Sua mãe se chamava Ainoã, e ele tinha 3 irmãos e 2 irmãs, Abinadab, Melquizua, Isbosete, Merabe e Mical. Essa última foi esposa de Davi. Além destes, Jonatas também teve outros irmãos, filhos de uma concubina de seu pai. Jonatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, ficando uma delas sob a liderança de Jonatas. É nesse contexto que ele aparece na narrativa bíblica, sendo citado como vitorioso em Geba, um posto avançado dos filisteus, após ter matado o líder filisteu local. O registro feito em 1 Samuel 14 deixa bem claro sua tamanha coragem e habilidade na guerra, quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele foi capaz de derrotar uma guarnição de filisteus. Mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai, depois de quebrar sem querer um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo. Porém, os israelitas não permitiram que Jonatas recebesse a pena de morte. As qualidades de Jonatas como guerreiro também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte. O texto bíblico diz: do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. A história de Jonatas, relatada nos textos bíblicos, deixa claro que ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firme, que refletia em decisões sensatas e ações corajosas. Por vezes, Jonatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonatas foi fiel a Davi e ao mesmo tempo honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora da morte. O texto bíblico diz: Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jonatas o amava como a si mesmo. Eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias e lhe deu como presente sua própria capa de príncipe e sua armadura. O texto bíblico diz: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador, mesmo com seu próprio pai lhe pressionando a trair seu melhor amigo. Foi ele que avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada.
Jonatas reconheceu que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel, e ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo sendo o herdeiro natural do trono na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Após Jonatas ter fortalecido Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham, prometendo proteger a descendência um do outro, e quando Davi fosse empossado como rei de Israel, ele seria seu segundo. Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo de Davi em Israel. Ele morreu na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos Abinadab e Malquisua e seu pai, o rei Saul. O texto bíblico diz: "E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquisua, filhos de Saul. Seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Bet-seã, até que foram tomados pelos moradores de Jabes-gileade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo, em Jabes. Quando soube da morte de Jonatas e Saul, Davi se lamentou profundamente. Seus restos mortais foram posteriormente removidos com os de seu pai, para Zela, em Benjamim. Jonatas teve um filho, Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando ele morreu. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas e lhe atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte real. E essa foi a história de Jonatas, filho de Saul e amigo de Davi.